Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao webcast, a teleconferência da BR Distribuidora, com analistas e investidores para a apresentação de informações referentes aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Informamos que os participantes acompanharão a transmissão pela internet e por telefone apenas como ouvintes. Após a apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as orientações aos participantes. Caso alguém necessite de assistência durante a transmissão, por favor solicite a ajuda de um operador digitando *0. Estão presentes hoje conosco o Sr. Wilson Ferreira, CEO, o Sr. André Natal, CFO e IRO. Lembramos que esta reunião está sendo gravada. Esta apresentação pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da companhia, dentre outros. Os termos antecipa, acredita, espera, prevê, pretende, planeja, projeta, objetiva, deverá, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela companhia e, consequentemente, não são garantias de desempenho, resultados futuros, os quais podem diferir das atuais expectativas. É recomendável, portanto, que o leitor não se baseie exclusivamente nas informações aqui contidas. A companhia não se obriga a atualizar as previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para o exercício de 2019 em diante são estimativas ou metas. Passaremos agora a palavra ao presidente da BR Distribuidora, o Sr. Wilson Ferreira, que fará os seus comentários. Com a palavra, o Sr. Wilson Ferreira. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas, investidores, analistas, acionistas que se encontram conosco nessa nossa primeira conferência para compartilhar os resultados do primeiro trimestre. É um dia muito feliz para mim, minha estreia nesse evento da BR, junto com os meus colegas que estão acompanhando. É um dia também muito feliz pelos resultados que nós estamos compartilhando hoje com o mercado, resultado de muito trabalho de uma equipe de mais de 3.500 colaboradores, determinada aqui a superar um conjunto de desafios que nós estamos nos impondo, né? Então, um momento particularmente feliz. Para mim ainda é um dia ainda mais feliz, porque hoje ainda tomo a minha segunda dose da vacina aqui, o que vai nos permitir maior mobilidade e, obviamente, poder nos aproximar aqui de cada um de vocês. Mas eu preparei aqui uma apresentação muito sintética, junto com a equipe, de 6 slides. Eu gostaria de fazer referência a ela, até para compartilhar com vocês as nossas primeiras impressões. É um pouco mais de um mês e meio que eu estou na companhia, e acho que já estamos aqui bastante alinhados com o Conselho de Administração, a diretoria, os nossos executivos e colaboradores, para o conjunto de desafios que nós vamos compartilhar com vocês nesses próximos 6 slides. Então eu começo com o número 1, onde ele dá exatamente, em essência, esse resultado que hoje nós compartilhamos. A BR, mais uma vez, entrega um crescimento de margem e market share nesse primeiro trimestre. Esse trabalho vem evoluindo ao longo dos últimos trimestres, mas hoje nós chegamos a um resultado bastante diferenciado. E eu coloco aqui os 4 elementos que são característicos desse nosso negócio, mas que demonstram exatamente a vitalidade da nossa companhia nesse momento. Um EBITDA de R$ 127 por metro cúbico, com um crescimento de market share, 2,5 pontos percentuais versus o primeiro trimestre do ano passado, e com adição, e essa é uma demonstração, quer dizer, nós estamos com uma rede de revendedores bastante fortalecida e que se juntou a nós mais 240 postos nesse último ano, apesar de um regime de pandemia. E acho que um ponto importante num negócio que é de margem estreita, que tem que ser de grande eficiência, a gente chegar aqui com as nossas despesas ajustadas a R$ 60 por metro cúbico. Então, nos 4 principais elementos desse negócio, a companhia realmente compartilha um resultado muito bom. Quando nós passamos à página 2, a gente tem essa visão no tempo, né?
importante colocar, é uma trajetória que vem sendo desenvolvida desde 2018 na companhia. Acho que a gente está fazendo referências aqui a 2019, o último ano antes da pandemia, onde a gente tem os resultados brutos da empresa. Mas aqui a gente vê claramente essa contínua redução de despesas, fechando agora em definitivo o gap de eficiência que nós tínhamos em relação aos nossos peers. Essa redução de 29% em relação a 2019 é uma demonstração disso. Mas vejam que ao longo dos trimestres, evidentemente aqui referenciado a metro cúbico, então nós, no segundo tri do ano passado nós tivemos aqui efeitos mais danosos da própria pandemia, mas nós vimos aqui num contínuo processo de redução de despesas e, de fato, fechamos esse gap. Com um aumento de margem, como pode ser demonstrado aqui no segundo, um aumento de margem expressivo de 63%, vindo de 78 para 127 reais por metro cúbico na nossa medida de EBITDA. E, de novo, sem abrir mão de participação de mercado. Então, um crescimento ainda de mais 1,1 pontos, chegando a 28,1 em relação, de novo, como falei, ao ano de 2019. E com um conjunto de ações fundamentais aqui para esse futuro da companhia. Primeiro, a venda de participações de negócios que certamente nós entendemos aqui não serem mais foco da nossa ação, né, da Extratura, as termoelétricas, IPC e Murici. E aí, o primeiro movimento na direção que a gente entende seja da transição, vou falar disso um pouco mais à frente, a aquisição do controle da Targus e, fundamental aqui, a joint venture que estabelecemos com a LASA no tema de conveniências para que a gente possa crescer ao lado de um parceiro reconhecido nessa área. Então nós vamos ter uma história de sucesso juntos, importante, e vamos revolucionar, sem dúvida nenhuma, o negócio de conveniência. Bem, na página 3, eu tenho aqui a minha primeira, compartilhando com vocês, a nossa primeira impressão da companhia, né? Então, no que diz respeito, começando pelo lado esquerdo, né, o espaço para crescer no core business, em que pese nós tenhamos chegado num processo de grande eficiência, como eu costumo falar para o pessoal, a excelência é um alvo móvel e nós temos que continuar crescendo e buscando a excelência em tudo que fazemos. Então, a primeira coisa é o privilégio de termos aqui 30 milhões de clientes únicos por mês. Esse é o nosso ecossistema que a gente pretende, inclusive, ampliar. E há espaço para isso. Há espaço para avançar na conveniência, há espaço para avançar no Customer Centricity, que é exatamente a visão de a gente ser um parceiro de negócio dos nossos clientes, e há espaço para avançar ainda na nossa cadeia logística. A BR é a empresa que detém a maior quantidade de ativos, de alguma maneira, com alguma desproporção em relação aos volumes que vendemos, então, evidentemente, aqui ainda há um espaço e nós vamos falar um pouco disso mais à frente. Mas é fundamental esse movimento que a gente passa aqui para o meio, adaptando o negócio às tendências emergentes. Nós acabamos de viver aqui nessa convenção de líderes mundiais relativa ao tema do meio ambiente, ao tema social, e nós entendemos aqui que a BR hoje, tem cerca de 8 mil clientes, por exemplo, no B2B, ela é o parceiro ideal para junto com os clientes, atravessarmos todos, nós os clientes, o processo de transição energética e descarbonização. E, obviamente, temos que ficar sintonizados às tendências de mobilidade, seja da eletrificação dos automóveis, seja do compartilhamento de automóveis, e isso nós vamos estar agora também mais alinhados com isso. E dentro de uma agenda de ESG, acho que a companhia tem ações diferenciadas nisso. Eu reforço o tema, por exemplo, da governança, o D do ESG, onde nós somos aqui uma companhia já com capital bastante pulverizado, uma corporation, com um conjunto de práticas, conselheiros independentes, todos eles com competências complementares, têm nos ajudado bastante nesses desafios que nós vamos começar a compartilhar com vocês. Mas nós temos ainda uma agenda importante a fazer no IS e vamos fazer isso e compartilharemos com cada um de vocês, investidores e analistas. E o importante para isso é que a companhia tem uma capacidade financeira sólida, né? Para além do EBITDA do trimestre, olhando os últimos 12 meses em 4,4 bilhões, ela tem uma relação de alavancagem bastante baixa, 1,2 vezes, com autorização para avançar até 2,5,
olhando questões estratégicas, que eu vou falar um pouco mais à frente, e isso nos dá uma capacidade importante aqui de quase 6 bilhões de reais de avanço. E passando agora para a página 4, a página 4, 5 e 6 são as páginas importantes para compartilhar com vocês essa visão de futuro, né? Primeiro, uma redefinição do rumo da BR com base em 5 pilares, que está na página 4. Né? Nós olhamos esses 5 pilares e identificamos aqui 22 alavancas de criação de valor que são lideradas por cada um dos nossos executivos da BR. Então, isso tudo já fazendo parte do nosso modelo de gestão, PDCA, e nós temos reuniões de forma desmembrando essas alavancas entre toda a nossa estrutura de comando, de liderança, de tal maneira que a gente tenha, de um primeiro momento, como eu havia colocado, um novo patamar de rentabilidade e eficiência. Aqui, a maior empresa tem que ser líder em eficiência no negócio, tanto em custos quanto margens, são elementos que nós acompanharemos com bastante atenção. Para isso, para além do que nós já fazemos, explorar muito o tema da simplificação, digitalização e de precificação. São elementos fundamentais aqui para que a gente possa continuar sendo líder em eficiência e rentabilidade. Um segundo movimento importante é o do reposicionamento, da evolução dos nossos negócios de varejo, de B2B. Aqui é sempre fundamental a gente avançar e evoluir as nossas propostas de valor a revendedores e clientes finais. Esses quase 8 mil postos e mais de 30 milhões de consumidores estão aqui, de clientes nossos. Então aqui a gente tem que avançar muito nisso e ser de fato o parceiro ideal do B2B para um novo modelo operacional e de serviço. Então aqui, evidentemente, os negócios têm que ser avançados de tal maneira que a gente tenha uma rede, esse nosso ecossistema com enorme satisfação, rentabilidade e podendo crescer nas suas atividades, tendo a BR como seu principal parceiro. Como eu havia falado, um terceiro grupo aqui de grandes pilares é o pilar da revitalização do portfólio. Nós ainda temos coisas a fazer aqui, vou falar um pouco mais à frente, quer dizer, o nosso portfólio tem que ser otimizado para o tamanho da nossa operação, de tal maneira a gente, obviamente, acompanhar as tendências emergentes e criar valor em cada uma delas. E eu concluo aqui, quer dizer, o quarto nosso pilar, com a aceleração dessas novas energias e tendências que nós vivemos aqui. Eu costumo falar para eles que a idade da pedra não acabou por falta de pedra e nem a do petróleo vai acabar por falta de petróleo. Mas é fundamental que a gente esteja posicionado e bem posicionado nas energias que vão fazer essa transição energética. O gás natural, energia elétrica, hidrogênio. Isso são ações que nós começamos a estudar nesse momento, já tendo aqui na parte de energia elétrica uma parceria bastante bem estabelecida aqui. Para tudo isso é fundamental essa base dos viabilizadores que nós temos colocado, com duas coisas fundamentais: a valorização do talento e a evolução da nossa cultura, do nosso conjunto de colaboradores e parceiros. É uma cultura que tem que ser orientada para alta performance, para resultados, mas sempre baseada na sustentabilidade do negócio no longo prazo. Então aqui nós temos também um conjunto importante de ações que já estamos fazendo com parceiros para viabilizar essa transformação cultural com vistas à alta performance e adesão à agenda de ESG. De uma forma talvez um pouco mais clara para vocês, a gente compartilha na página 5 exatamente um extrato aqui dessas 22 alavancas de valor que eu havia estabelecido, colocado a vocês no slide anterior. Essas alavancas se verificarão no curto e no médio prazo. Nós estamos falando aqui de resultados que melhoram neste ano aqui, porém com custos de captura, a implantação de um conjunto de medidas, mas que tem um valor líquido a ser aferido aqui no ano de 2022 já de forma plena, né? Nesse conjunto aqui, nós estamos falando aqui de valores, tá certo? Entre aumento de receita, eficiência, redução de custos, da ordem de superiores a 600 milhões, 650 milhões de reais por ano, na base de 2022. Aqui é importante colocar no bloco de cima, quer dizer, nós temos 3 ações aqui ligadas à rentabilidade e eficiência. A primeira é exatamente a redução de custos. Nós já tínhamos tomado providências aqui no que diz respeito ao tema dos planos de saúde, mas fizemos aqui uma parceria importante com a Grados, identificamos 201 medidas
específicas dentro da companhia que vão nos trazer um ganho adicional de 250 milhões de reais por ano em redução de custos. Isso vai, de alguma maneira, consolidar a nossa liderança em custos nesse segmento. Fundamental também a gente continuar avançando no tema do pricing, da precificação. Aqui muito mais para fazer frente a um negócio que tem particularidades, regionalização, e onde nós temos que crescer com as nossas revendedoras. Então aqui o dado mais importante é que a gente também seja percebido como capaz de auxiliar para que a gente possa crescer junto e criar valor junto. Aqui tem valores importantes, nós estamos um sistema novo agora, concluiremos essa instalação ainda nesse primeiro semestre, entendemos que possamos ser mais eficientes no tema do pricing do que vimos sendo até então. E temos ainda um trabalho que já foi iniciado pela companhia, que já produziu bastante resultado, que é a redução do custo de transporte. Né? Esse, como eu costumo falar, é um negócio de logística de excelência, e aqui nós temos ainda caminhos a percorrer e temos a capacidade de trazer mais 90 milhões de reais por ano em 2022, expandindo um programa que iniciamos em 2019. Como eu havia colocado no início, um tema onde nós não temos ainda, não somos considerados, não temos excelência, a excelência que pretendemos, que é o tema do varejo, do tema das conveniências, e aqui essa parceria estratégica com a LASA, onde nós pretendemos concluir esse trabalho, já temos aqui a JV formada até setembro, onde a gente pode adicionar mais de 1.000 lojas físicas no prazo de 5 anos, aqui nesses próximos 5 anos, mas que vai nos permitir principalmente um modelo operacional com lojas próprias, lojas da BR nos postos, lojas da própria LASA nas ruas. Então essa parceria vai permitir a gente trabalhar nos dois ambientes de negócio e reposicionar de forma completa o trabalho que fazíamos há algum tempo sem muito resultado. Então aqui nós vamos crescer e vamos crescer com margem, vamos nos tornar realmente uma conveniência importante para os nossos mais de 30 milhões de clientes que visitam os nossos postos e que andam pela rua também. Bem, para além disso, o tema de revitalização do portfólio, dois temas aqui fundamentais. O primeiro de lubrificantes. A companhia vem fazendo um trabalho grande na Lubrax com melhoria da qualidade da nossa produção, da nossa fábrica. Concluiremos essa reforma até o final deste ano. Estamos aqui também otimizando os canais, também agora na linha dos revendedores, avaliando parcerias, e aqui nós entendemos ser possível adicionar ainda mais 100 milhões de reais por ano no EBITDA desse negócio, na comparação com o ano passado. E, finalmente, o tema da desmobilização de ativos. Eu não estou colocando valores aqui, nós estamos colocando exatamente ativos. Vocês sabem a quantidade de ativos que a companhia tem, então podem imaginar o potencial que nós temos nessas desmobilizações. Entendemos ter 25 ativos logísticos com potencial para desmobilizar capital ou para partilhar. Então isso é o que a gente consideraria teoricamente potencial ou excedente em relação aos volumes que nós transitamos hoje. Então isso vai gerar um aumento da utilização nossa, do nosso próprio capital alocado. E nós temos também, e pretendemos anunciar possivelmente ao longo do próximo trimestre, exatamente o pacote de desmobilização dos terrenos de postos de gasolina, 250 imóveis bastante bem encaminhados, já em avançado processo para que a gente conclua e possa anunciar a vocês. Fundamental também falar das novas tendências de energia, notadamente no que diz respeito ao trading. Né? Então, avançamos nisso também, estamos trabalhando no tema do trading de derivados e a estruturação de uma trading para etanol. Também entendemos que proximamente estaremos falando desse tema com vocês e, fundamentalmente, uma evolução da nossa estratégia que partia da maximização do valor do suprimento, né, da segurança do suprimento. Então, nós não vamos abrir mão disso, mas nós temos que avançar também para a maximização do valor do supply chain através dos nossos ativos e as opcionalidades que nós temos por ser a maior posição short desse mercado. Então, evidentemente, o tema de trading tem casa com uma luva para a BR, que já tem práticas, mas pode avançar tanto no de derivados quanto no de etanol. Para tudo isso, novamente, fundamental esses dois temas que estão aqui, da cultura e do ESG.
Nós temos uma cultura que já avançou bastante, mas retomamos aqui o trabalho com a IN, com a Lirete, para que a gente possa, de fato, transformar o nosso time, um time apaixonado pela BR e apaixonado principalmente por performance e por resultado. E com uma agenda, ou alinhado a uma agenda, todos engajados numa agenda de ESG, buscando a criação de valor sustentável para todos os nossos públicos. Muito bem, eu passo aqui a última página dessa minha manifestação para dizer, eu tive a oportunidade de falar com vários investidores da companhia, consultores que aqui interagiram, os nossos conselheiros da empresa, enfim, previamente à minha chegada aqui. E um dado fundamental era de que a gente não tinha uma visão de longo prazo. Isso também, acabamos de contratar já por 3 semanas o Boston Consulting Group, trabalhando conosco, nessa revisão estratégica da BR que a gente pretende apresentar a cada um de vocês num evento, o BR Day, já no começo do segundo semestre, de tal maneira que a gente possa colocar a vocês, primeiro, essas tendências emergentes. Nós falamos muito de transição energética, mas o que é a transição energética? Que cenários, em função da transição energética, nós temos aqui impactando os negócios desse setor no mundo e especialmente no Brasil. Então, quer dizer, essa visão de impacto futuro nós vamos ter e, obviamente, né, quer dizer, ela tem que orientar aqui os nossos negócios no varejo, no B2B, nos principais combustíveis que nós vendemos e qual é a velocidade desse impacto. Da mesma maneira, o tema da conveniência. Né? Quais são os formatos vencedores aqui dessa imensa transformação que a sociedade mundial está tendo? Qual é a relevância que nós vamos ter aqui na transição energética e quais elementos que nós já temos que podem ser potencializados dentro dessas tendências? E o tema da mobilidade, seja da propriedade, o uso do veículo, a relevância das frotas e, obviamente, o transporte multimodal. E todas essas tendências emergentes vão impactar de alguma maneira, e nós entendemos de forma positiva, potencializando oportunidades e vantagens competitivas da BR. Seja nos espaços de oportunidade no core do nosso negócio, como é que a gente fortalece essas propostas de valor tanto para o revendedor quanto para o cliente, e como capturamos essas oportunidades para crescer de forma sustentável. Quais são os novos espaços de oportunidade? Essas adjacências que são alinhadas a essas tendências novas, quais as novas fontes de energia, qual é esse novo modelo de mobilidade e de conveniência, de que maneira nós podemos, de fato, transformar isso em oportunidade. E, obviamente, potencializando as vantagens competitivas da BR, seja da sua marca, seja do seu footprint, seja da sua relação de proximidade com os nossos clientes do B2B e do B2C. E, fundamentalmente, quer dizer, esses dois elementos, tendências e oportunidades, é que vão orientar o nosso planejamento estratégico. O plano deve estabelecer aqui essas escolhas estratégicas, o portfólio para a gente alocar capital e qual é a agenda de ESG que nós perseguiremos. Obviamente, um negócio que tem implicações aqui tanto para a cultura, como nós já havíamos falado, o tema fundamental da digitalização é uma realidade e como eu tenho falado a todos aqui, né, um dos nossos investidores chegou para mim e falou assim, olha, você está entrando num negócio de excelência em logística, sofisticação comercial, num ambiente de competição desleal. Então, nós, obviamente, potencializamos essa agenda regulatória, tenho dedicado praticamente um dia por semana, junto com o nosso, não só as instituições, o IBP, a ABD, mas também o Instituto Combustível Legal, de tal maneira que a gente possa contribuir, junto com os nossos peers, aqui é uma ação organizada dos principais players desse setor, em torno desta agenda regulatória, dessa agenda de eficientização, inclusive fiscal, possa beneficiar os brasileiros e os consumidores. Né? Aqui a gente tem hoje certamente uma ineficiência do ponto de vista fiscal que pode ser potencializada, então nos cabe organizar, demonstrar e propor soluções para que o sistema tributário, especialmente no caso da área de óleo e gás, possa ser mais eficiente e contribuir para o Brasil. Tudo isso vai gerar
esse EcoStory, essa nossa tese de criação de valor, e nós, como eu falei, estaremos junto com vocês compartilhando isso no evento do BR Day. Então eram essas minhas primeiras mensagens. Gostaria de agradecer novamente a atenção que nos dão e já devolver aqui a coordenação para que a gente possa seguir nas perguntas que vocês têm. Muito obrigado. Vamos em frente. Agora terá início a sessão de perguntas e respostas. Solicitamos que cada participante faça no máximo 2 perguntas de forma pausada e clara e que sejam feitas seguidamente para que os executivos as respondam na sequência. Solicitamos também que as perguntas não sejam feitas através da função Viva Voz. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para remover sua pergunta da lista, digite *2. As perguntas que eventualmente não forem respondidas nesta teleconferência poderão ser enviadas ao e-mail ri@br.com.br para posterior resposta pela companhia. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Christian Audi, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Olá, Wilson, Natal e time de BR. Primeiramente, bem-vindo, Wilson. Excelente essa apresentação bem resumida, muito clara, e muito boa sorte aí nos próximos passos. E parabéns para você, para o Natal e todo o time, pelos resultados realmente excelentes. Incrível a melhoria que vocês têm demonstrado em todos os sentidos, margens, custos mais baixos, eficiência. Então, parabéns para todo o time. Eu tinha 2 perguntas. A primeira, do lado estratégico, Wilson, eu gostei muito desse slide na página 4. Eu gostaria, dado toda a experiência que você tem no setor de energia, com relação ao pilar número 4, né, onde você fala de aceleração de novas energias e tendências, só queria te perguntar qual é a tua visão preliminar com relação à velocidade e à magnitude dessa potencial transformação no teu portfólio. Eu sei que como você acabou de explicar, vocês estão passando por esse processo de estudar isso, mas seria muito interessante ter pelo menos uma visão preliminar de quanto rápido essas mudanças poderiam ocorrer e quanto grandes elas poderiam ser. E a segunda pergunta é mais do lado financeiro. Dado que vocês estão gerando resultados tão bons, vocês estão com leverage muito baixo, porém estão pensando, é lógico, em crescer, né, o portfólio em direções diferentes, eu gostaria de entender o que aconteceria com a dinâmica de dividendos. Quer dizer, vocês estão gerando muito caixa, tem pouca dívida, então realmente podem investir em CAPEX, em novos businesses. E como é que fica a dinâmica de dividendos nesse panorama do ponto de vista de uso de capital? Obrigado. Bom, obrigado, Christian, pela pergunta. Bom, primeiro colocando aqui o tema da energia, os 2 temas que você colocou certamente serão objeto aqui dessa reavaliação estratégica que nós estamos fazendo. Mas, num olhar pelo menos preliminar aqui, eu vejo o tema do setor de energia como algo assim, importante. Primeiro, a gente tem que ter clareza absoluta de que energia elétrica é o combustível do futuro. Quer dizer, nós vamos passar por uma transição. Eu não tenho dúvida que o energético da transição é o gás natural, né? Nós temos que nos posicionar adequadamente nisso, é o que vem na frente aqui, logo na frente. Nós ainda nos beneficiamos aqui nas nossas operações, porque somos um grande fornecedor, por exemplo, de óleo combustível e óleo diesel para termoelétricas num ano bastante seco, então nós também estamos sendo beneficiados por isso, mas eu não tenho dúvida que na sequência disso, especialmente na área de energia, você vai ter essa transição para o gás natural no primeiro momento e depois, paralelamente aqui com a chamada energia nova, as renováveis, intermitentes, etc., com os desafios que isso tem da chamada intermitência. Mas é fundamental a gente olhar que é um setor que está em processo de modernização, o setor elétrico, e que vai abrir muita oportunidade aqui para que players que têm parcerias bastante consolidadas como nós, praticamente 8 mil grandes clientes no Brasil no B2B, e alimentamos aqui, por via posto de gasolina, combustível
para os nossos clientes. Quer dizer, aqui eu acho que tem uma oportunidade no B2B mais imediata, né, no sentido de ser, de fato, o suporte para esse processo de transição. E eu vejo, né, hoje você tem o setor elétrico com 30% do volume sendo oferecido a clientes finais pelas comercializadoras, né? Nós entramos nesse negócio e entendemos aqui que temos, fruto até da relação de confiança que temos nesses clientes, que sejamos aí um fornecedor importante de energia elétrica para suportar a transição a esses clientes, mas não só nelas, né? Também no gás natural, como eu havia colocado. O potencial é imenso disso aqui. Esse setor deve crescer pelo menos mais 50% ao longo dos próximos 4 anos, mais ou menos, fruto da liberação de consumidores. Nós também temos intenção de ser o posto da energia limpa, né? No sentido de ser suprido aqui com energia renovável, e já oferecemos nossa convenção de revendedores, via a nossa Targus, já essa possibilidade de esses postos de gasolina serem atendidos por energia renovável com vantagem de preço. Sob o ponto de vista, então aqui eu acho que o potencial é muito grande, e obviamente a gente vai poder dar uma clareza maior para vocês nos próximos 3 meses, mas eu imagino que seja um potencial de fato grande, especialmente para quem tem essa parceria com clientes como nós temos. Do lado financeiro, quer dizer, você tem razão, nós estamos com leverage baixo, isso aqui é importante a gente, obviamente, tratar disso para ter uma eficiência fiscal a melhor, tributária a melhor possível, né? Se você tem uma alavancagem muito baixa, você não se beneficia do tax shield, então há um valor a ser criado pela alavancagem, e eu entendo que ela deva ser, de um primeiro momento, olhada sempre com foco nesse potencial crescimento via aquisições de negócios que a gente possa desenhar aqui, seja no nosso próprio core, onde a gente tem coisa para fazer ainda e também, eventualmente, fruto dessa avaliação estratégica, mas de uma forma ideal, e peço até que o Natal me complemente nisso, é criar nós estamos criando uma corporation que a gente imagina que a ação seja uma ação importante aqui, seja de criação de valor pelo crescimento das operações, seja também uma empresa que possa remunerar adequadamente e competitivamente os nossos acionistas. Então tem que ter um trade-off disso para que a gente faça o composto, né, de crescimento de valor e de distribuição de dividendos. Evidentemente, a distribuição de dividendos é o mais óbvio de fazer se você não tem uma ação estratégica de crescimento. O que nós vamos procurar aqui, fruto dessa revisão, é a gente poder estabelecer aqui um equilíbrio, um balanço entre essas duas coisas. Mas peço que o Natal possa me complementar aqui. Claro, Wilson. Christian, obrigado aí pela pergunta. Só complementando, acho que o Wilson já deu o drive principal de como é que a gente pensa nisso, né? De fato, acho que você tem razão, a gente tem uma geração de caixa que tem sido muito resiliente, né? Eu acho que com esse anúncio aqui que a gente fez ontem à noite, dessas alavancas adicionais, né, de ganhos de eficiência possíveis, né, ou ganhos de margem bruta, enfim, que a gente vê no negócio, isso vai ser ainda mais verdade, né, pensando nos próximos meses e anos. Então, de fato, e além disso, quer dizer, a gente continua tendo uma perspectiva de conseguir crescer com baixa necessidade baixa intensidade de capital. Quer dizer, a gente tem um case aqui em que a gente consegue enxergar o nosso crescimento volumétrico não demandando tanto capital no futuro próximo. Isso gera uma combinação realmente muito forte, né, de geração cada vez maior de caixa, e dentro dessa banda mais alta possível aqui de alavancagem que a gente autorizou aqui junto ao nosso conselho, né, de fato isso cria um potencial bastante forte aí de alocação de capital adicional. Então, acho que vale lembrar aqui que a gente já declarou para esse ano 2,3 bilhões, né, de reais de dividendos, né, incluindo já o JCP, que a gente pagou em janeiro aqui dentro desse trimestre, e 1,1 bi que a gente pagou na sequência do trimestre aqui em abril. Então, tem mais 700 milhões a serem pagos ao longo do restante do ano. Isso dá aí já um dividend yield aproximadamente de 10%, né, aí pegando um preço médio aí das cotações da ação aí nos últimos meses. Quer dizer, isso já é um dividend yield bastante alto, mas, de novo, a gente tem aí mais de 5 bi, se você fizer a conta, dependendo do EBITDA que você considere, né?
a gente tem mais de 5 bi ainda de poder de fogo, que eu acho que virão da forma como o Wilson colocou, dessa combinação. Eu acho que o ponto ótimo vai ser sempre uma combinação, né? Da gente achar que outras oportunidades orgânicas, mas também inorgânicas, e aí eu acho que mais respostas sobre isso virão, inclusive, dessa revisão estratégica mais profunda que nós estamos iniciando agora, porque dentro desse mundo de uma transição energética a gente entende que haverá oportunidades interessantes de alocar o capital, mas isso, sem dúvida, deverá vir combinado com novas distribuições, né? Então, o dividendo, o que a gente vai buscar fazer, que a gente não quer ter uma política engessada, justamente para a gente não deixar de capturar oportunidades interessantes de alocar o capital, simplesmente porque se comprometeu com um determinado nível específico, mas o dividendo ele vai ser sempre um complemento que a gente espera ser muito forte, dada essa combinação de fatores que eu falei. Então, o jeito que a gente vai pensar nisso é sempre dessa forma. A gente não quer reter caixa na companhia à toa, né? Obviamente a gente quer uma eficiência aqui dessa gestão, mas obviamente a gente quer também reservar parte dessa banda de alavancagem como um poder de fogo para a gente fazer as transições ou as aquisições ou, enfim, as alocações interessantes que a gente vislumbrar à frente. Perfeito. Muito obrigado, muito claro. E parabéns mais uma vez. Obrigado, Cristian. Próxima pergunta vem do senhor André Rachem, do Itaú. Por favor, pode prosseguir. Wilson, Natal, obrigado por minhas perguntas. Parabéns pelos resultados, parabéns todo o time também pelo resultado. Muito impressionante. Do meu lado, eu tenho duas perguntas também. A primeira, talvez, seja mais direcionada ao Wilson. Queria entender um pouquinho melhor na questão do gás, como que vocês veem, assim, quais os AKDs estariam interessados. A BR hoje tem a distribuição de gás do Espírito Santo, a gente está em discussão, né? A primeira pergunta é se você tem interesse em manter essa participação. E a segunda dúvida é assim, se a gente está olhando dentro da cadeia, se vocês teriam interesse em talvez passar por um espectro de importação, talvez de terminal ou alguma outra fonte, se teriam interesse no braço de transporte também, ou só na comercialização. Então, entender um pouquinho melhor como que vocês estão vendo as oportunidades do gás natural e quais é o seu interesse. Ainda nessa pergunta da transição energética, queria entender um pouquinho melhor do lado do etanol também. Se vocês veem oportunidades aqui, se vocês acham que é uma indústria que vale a pena olhar com mais carinho, se vocês têm alguma intenção de verticalização também nessa indústria, ou se é algo que você acha que não está dentro do DNA da distribuidora e é uma coisa que vocês não teriam apetite para fazer. Daí, minha segunda pergunta seria relacionada um pouquinho sobre dentro dos anúncios de eficiência que anunciaram ontem à noite, vocês colocaram 100 milhões que poderiam ser através de uma melhor precificação. Queria entender um pouquinho melhor como que isso está sendo feito e como que vocês estão olhando a questão do revendedor e a relação com eles. Se você está vendo se vê muito fácil de melhoria, como que você vai extrair esses 100 milhões do pricing? Bom, obrigado, André, pelas perguntas. Vou começar pela segunda aqui. Aqui nós fizemos apenas uma avaliação comparativa entre os nossos peers, identificando aqui que nós ainda temos um potencial de criação de valor no pricing. Aqui é muito fruto das tecnologias que estão sendo implantadas na companhia, de tal maneira que, veja, esse valor que você fez referência é um valor que pode ser extraído fruto de uma precificação mais eficiente, mas, de novo, o nosso objetivo aqui é de criar uma rede de revendedores que seja eficiente e rentável. Isso é um negócio que a gente tem que, de fato, compartilhar a eficiência para que a gente possa crescer. Então, o objetivo principal é esse, né? Embora a gente tenha deixado aqui no nosso release exatamente esse potencial de criação quando nós fazemos as comparações aqui, principalmente com os peers. Mas o objetivo principal, como eu falei, quero deixar isso bastante claro, é de a gente potencializar ainda mais valor na rede de revendedores para que a gente possa continuar crescendo a nossa participação. É crescer de forma consistente e sustentável, obviamente podendo extrair aqui o máximo de valor que essa relação nos permite. Com relação à primeira pergunta, quer dizer, o tema do gás é um dos que a gente está, de fato, avaliando, né? Quer dizer, fruto dessa própria revisão estratégica, a gente vai ter mais elementos, né? Por óbvio, a gente entende que o tema da importação, GNL, isso é parte do escopo que se estabeleceu aqui com a Golar, é a ação mais óbvia para você entrar nesse negócio.
O tema da distribuição de gás é um que, obviamente, nós tivemos aqui um trabalho recente para caracterizar ou criar condições para a própria ES Gás poder ser privatizado. E nós entendemos que ao longo dos próximos 3 meses nós vamos ter também uma definição importante sobre isso. É um movimento que está se estabelecendo. Eu acredito que vocês estão vendo fruto da própria crise que se estabeleceu, quer dizer, os ativos de gás que serão objeto de privatização, tal como as distribuidoras de energia elétrica acabaram de ser feitas. Nós até ontem tivemos a oportunidade de divulgar mais uma negociação que fizemos aqui, fruto da potencial privatização da CEA, né, da Companhia Energética do Amapá. Então, esse movimento de privatização de distribuidoras vai ocorrer também na linha do gás, e nós queremos estar preparados com uma decisão estratégica. Nós não... Óbvio que se você for olhar na essência da nossa missão, era mais óbvio imaginar que nós somos, olhando um pouco da nossa ponta short, ser o maior comprador de combustíveis, seria óbvio a gente pensar que no caso do gás isso não existe ainda. O mercado de gás precisa se desenvolver bastante. Ele está há cerca de talvez 15 anos em relação ao que é o setor de energia elétrica, no que diz respeito à comercialização de gás no mercado livre, etc. Então, se você for operar dentro desse sistema, talvez você tenha que estar dentro das distribuidoras. Mas esta decisão estratégica nós ainda não temos, mas ela é prioritária na avaliação que nós estamos fazendo. No que diz respeito ao etanol, só deixar claro, quer dizer, nós não vemos, assim, nós nesse momento aqui, uma intenção de ser um produtor de etanol. Mas nós entendemos aqui, de novo, olhando a nossa ponta short, nós somos o maior comprador disso, fruto da criação de uma trading de etanol, nós possamos aí criar muito valor nessa atividade. O Natal, fica à vontade para me complementar se entende. E eu peço isso aqui, eu peço desculpas a vocês, é 1 mês e meio, eu certamente não tenho todo o conhecimento que o nosso time tem, ele pode me complementar de forma mais... Não, Wilson, acho que está perfeito, você endereçou os pontos. Acho que na questão do etanol só, de fato, a gente entende que o valor a ser criado, a ser capturado aqui não está exatamente em a gente ir upstream, mas em a gente usar dessa escala maior para a gente ganhar maiores condições de capturar os ganhos que estão disponíveis, as diferentes possíveis arbitragens, né? Tem arbitragens temporais, arbitragens geográficas, arbitragens de todo tipo, né? Carregos, de estoque, etc., que são estratégias que a gente entende que conseguirá fazer de forma muito mais contundente, né? E mais eficiente também, conforme a montagem aqui de uma comercializadora de etanol que tenha essa união de forças, né? Então, de fato, o movimento é muito mais uma visão de ser comercializador e capturar essa escala e usar essa nossa escala para a gente ganhar, não só deixar de ter uma visão unicamente de sourcing, né, de suprimento do nosso etanol, mas de fato disso ser um potencial gerador de valor, um alavancador de margens para a companhia. Isso a gente tem avançado bastante nessas discussões, espera poder compartilhar boas notícias sobre isso também em breve. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas e, de novo, parabéns pelos resultados. Obrigado, André. Valeu, André. Obrigado. Próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, do UBS BB. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Wilson, Natal, time da BR. Parabéns mais uma vez pelos resultados. E eu acho que mais dos resultados é a transformação da companhia até aqui. E Wilson, muito prazer, boa sorte aí no novo desafio. Tenho 3 perguntinhas, se me permitirem. A primeira, Wilson, ficou muito claro, talvez que vocês vão, obviamente, agora se aprofundar na parte estratégica, nesse plano estratégico mais de longo prazo. E aí talvez fique um pouco difícil para você comentar sobre ativos especificamente, mas você já deu, nessa última resposta, uma boa direção de talvez como a companhia pode se posicionar. Eu queria entender na tua cabeça o que seria parâmetro de retorno para eventualmente vocês decidirem entrar num determinado segmento, no outro, sinergia, pensando no lado estratégico um pouco mais de longo prazo, é uma determinada métrica de retorno sobre investimento. Se você puder dar um pouco mais de cor nesse sentido, ajudaria bastante.
Segundo ponto, eu acho que numa entrevista recente sua, você mencionou, obviamente, que teve um contato anterior com o general Lune Silva, que hoje é presidente da Petrobras, e eu acho que a grande preocupação até então dos investidores, pelo menos nas nossas conversas, em relação ao potencial overhang, né, de uma oferta da Petrobras, porque tem um valor ali de um stake de 37%. Né? Queria entender qual é a sua visão sobre isso, se já tem alguma agenda definida nesse sentido, do ponto de vista de conversa com o CEO da Petrobras, ou alguma coisa que nos ajude também a ter um pouco mais de visibilidade nesse sentido. E, por último, bem rápido, eu queria entender qual é o posicionamento na BR hoje. Hoje a gente deve ter uma decisão, talvez, importante do TCU na liberação da RLAM. Como é que vocês estão se posicionando na negociação com os potenciais novos compradores dessas refinarias da Petrobras? Muito obrigado. Tá, deixa eu vou pedir que especialmente a sua primeira pergunta aqui de hurdle rates, que o André se posicione. Eu queria só fazer uma referência ao contato com o general Luna. Como vocês sabem, nós trabalhamos juntos, né, ele como presidente de Itaipu e eu como conselheiro de Itaipu representando a Petrobras. Temos uma relação muito, muito profícua ao longo desses 2 anos que trabalhamos juntos. De grande respeito entre nós dois, de admiração. É uma pessoa que realmente faz diferença onde ele lidera. Assim. Então é uma liderança importante. Vocês vão poder perceber isso dos trabalhos que ele vai conduzir aqui na Petrobras. Eu sim pedi um encontro com ele. Possivelmente nós devemos nos encontrar ainda nessa semana, talvez no começo da semana que vem. Óbvio, é uma primeira visita. Nós temos nos falado às vezes por telefone, mas para poder exatamente compartilhar essa perspectiva, né? Não tenho dúvida também que para ele interessa destravar o valor da companhia. Então, certamente nós vamos nos reunir com as nossas equipes e imagino que a gente possa, ele já agora, com cerca de 1 mês, 2 meses na Petrobras, ter uma visão mais clara e de ver de que maneira, claramente, a BR pode auxiliar nesses movimentos. Há um programa de desinvestimento da Petrobras, que foi confirmado na própria posse dele, e eu imagino que uma das alternativas seja exatamente as ações da BR. Nós vamos conversar disso e, obviamente, na medida que tenhamos aqui informações, colocaremos isso de forma pública. Eu vou pedir que tanto a pergunta 3 da RLAM quanto a da hurdle rate, que o André me complemente aqui. Vamos lá, André. Claro. Oi, Luiz, tudo bem, cara? Obrigado aí pelas perguntas e pelo feedback. Cara, então, assim, sobre a questão dos retornos, quer dizer, o que a gente vai estar buscando sobretudo nessa análise estratégica, né, onde a gente espera ter como output dela um redirecionamento, inclusive, da alocação de capital a vir, né, é menos definir um determinado hurdle rate, mas definir, sobretudo, quer dizer, um entendimento maior e melhor, mais profundo, de em que segmentos ou em que tipos de play dentro dessas energias, ou enfim, dos negócios que a gente vier analisar, em quais deles a gente tem um right to win, né? Em quais deles a gente entende ser capaz, quer dizer, que as nossas fortalezas, as nossas competências, a nossa força comercial, enfim, a nossa escala, em que a gente tem a capacidade de criar e sustentar uma vantagem competitiva naqueles segmentos ou naqueles tipos de negócios, né? Então, eu acho que a grande questão, quer dizer, não é um número que a gente está atrás, quer dizer, não é um X% que a gente busca definir. O que a gente quer entender é em quais negócios a gente vai conseguir sustentadamente criar valor, né, acima do custo capital. Esse o objetivo do que a gente vai buscar. Então, não dá para te dar uma resposta de um número frio, mas pelo menos dá para te dar o racional do que a gente quer buscar. É entender dentro desse cenário de transição, do que a gente está vendo de tendências de mobilidade, enfim, de todos os itens que o Wilson já bem endereçou lá na apresentação, dentro desse contexto que a gente enxerga, quais são os plays possíveis para a BR e em quais deles a gente entende que vai ser capaz de alocar capital de forma sustentadamente criadora de valor. É esse o objetivo que a gente quer buscar, o que a gente quer endereçar nesse entendimento. Obviamente a gente vai compartilhar isso, debater isso com o mercado oportunamente, aí no BRD e em reuniões específicas.
Sobre a questão do refino, Luiz, a gente continua tendo uma conversa bastante próxima com todos os participantes de todos esses processos, né? A gente, com alguns deles, inclusive, tem memorandos de entendimento, tem, enfim, já negociações bastante mais adiantadas, né? E, obviamente, cada um está em estágios distintos, até porque os processos estão em estágios distintos de evolução. Mas o espírito, por enquanto, tem sido sempre de a gente não buscar uma participação direta em equity, nada desse tipo, mas de sim assegurar a nossa competitividade, né, compatível com o nosso tamanho, com a nossa presença, com a nossa escala, na aquisição dessas moléculas. E a gente entende ser, sim, possível criar relações ganha-ganha, né, em que, de alguma forma, a gente ofereça esse nosso short, né, que é o maior do país em todas as regiões, né, como algo que é criador de valor, né, para o novo refinador, o novo proprietário dessas refinarias, e em contrapartida disso a gente também ter condições de acesso a essa molécula de forma competitiva, né, enfim, de uma forma que represente essa nossa escala nessa aquisição de produtos. Então, esse é o tipo de approach que a gente tem tido com todos eles, né, e é possível, inclusive, que a gente, quer dizer, é sempre numa linha de buscar off-takes, de buscar mecanismos nesse sentido. E as discussões têm evoluído em passos distintos, obviamente, mas todas elas muito bem, eu diria que com um certo interesse bastante pronunciado do lado, na outra ponta também. Quer dizer, não é uma coisa apenas que a BR procura, é algo que me parece ser criador de valor para ambos os lados e que evolui, enfim, conforme aí os processos estão andando. Tá certo. Não, obrigado. E na segunda, justamente, não teria um número, não. Era de fato entender o racional. Perfeito. Super obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz. Perfeito. Abraço. Próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia Natal, bom dia Wilson, bom dia a todos. Eu queria focar minha pergunta numa discussão do trimestre mesmo. É um tri que a gente viu uma rara combinação, né, de ganho de market share, melhora de margem de contribuição e crescimento da base de postos, né? Então, eu queria que vocês pudessem discorrer um pouco sobre esse ambiente de negócio nesse trimestre em específico, né, na parte do ambiente competitivo, na parte de sourcing, embandeiramento, e se vocês enxergam que esse momento em que vocês criaram, que vocês vêm criando, diria desde o ano passado, mas que eclodiu num bom primeiro trimestre, se ele se mantém na visão de vocês nos trimestres seguintes. E, especificamente, queria ouvir o quanto vocês acreditam que uma janela de importação mais apertada, né, e que uma janela que historicamente parece ter ajudado mais as bandeiras menores, o quanto que ela pode ter contribuído. Ainda especificamente na parte de embandeiramento, é interessante ver como a BR continua numa crescente, né, da base de postos, no momento em que a gente vê, principalmente os players, né, que divulgam informações públicas, parecem ter pisado um pouco mais no freio. Então, se vocês puderem falar um pouco como é que esse ambiente de embandeiramento está se dando, se o foco ele continua sendo mais na conversão de postos bandeira branca, se na relação do pagamento antecipado, postecipado, isso tem mudado de forma relevante, enfim, acho que tudo no contexto da minha primeira grande pergunta. Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu vou passar isso já direto pro Natal, que ele é o cara que mais entende dessa parada aí. Eu faço algum complemento depois, se for necessário. Vamos lá. Tá certo. Vamos lá, Thiago, obrigado aí pelas perguntas. De fato, a combinação foi muito boa, né? Porque ela mostra uma adição de margem importante, né? Num crescente que a gente já vinha, né? E com uma adição, acho que foi relevante aqui, com uma combinação interessante, porque tipicamente, né, quando você tem ganhos de estoque, o setor normalmente ele precifica uma certa contração de margem de reposição, e no nosso caso, em particular nesse trimestre, a gente teve a expansão de ambos, né, que é menos típico.
E junto com isso, ou seja, isso concomitantemente com não perder share, até ganhar share. De novo, a gente já, desde o primeiro TRI do ano passado, a gente ganhou share sequencialmente em todos os trimestres desde então, né? Então já são 4 trimestres consecutivos de algum ganho, isso que leva aqueles 2,5 pontos percentuais de ganho de share ano contra ano. Então é uma combinação de fato boa. Eu adicionaria a esse teu tripé aí um quarto elemento, que é uma economia de despesa também, sequencialmente, né, numa base que já vinha bastante diminuída por conta de toda a transformação feita no ano passado, e é uma economia de despesa unitária que vem a despeito de uma perda de escala também no trimestre, ou seja, o volume joga contra, né, porque sequencialmente ele cai 9%, então a gente terminou caindo em torno de R$5 por metro cúbico na nossa despesa. Num trimestre em que, se nada mais feito, você esperaria que crescesse, sei lá, R$6, né, por efeito escala, mais ou menos. Então, de fato, tem esse quarto elemento que eu acho super importante. E dentro de um contexto também que você bem citou, que é de menor arbitragem, né? Então, assim, mesmo com menos contribuição da parte, nesse caso, da parte dos savings que a gente consegue fazer aqui do lado da importação, a gente ainda assim conseguiu fazer essa combinação aí funcionar. Então foi um trimestre, eu diria, com um alinhamento bastante forte. E a outra coisa, quer dizer, em cima da tua pergunta, da tua segunda letra B aí da tua pergunta sobre embandeiramento, a gente de fato continua, né, na toada. A gente, obviamente, o primeiro semestre do ano passado foi muito duro em termos de embandeiramento por conta da pandemia, quer dizer, era muito difícil de fazer as negociações em si, encontrar o revendedor, o volume 50%, 60% para baixo, era difícil até, quer dizer, iniciar uma conversa sobre embandeirar, enquanto, obviamente, os nossos clientes estavam mais preocupados na sobrevivência, na resiliência. Mas no segundo semestre a gente felizmente conseguiu, né, agilizar e fazer esse catch-up aí com o que a gente tinha de meta, né, para o ano passado. E de fato chegou, eu acho que foi uma performance, inclusive, relativamente ao conjunto do mercado, foi bastante forte, como você bem disse. A gente fez aí 240 postos, né, nos últimos 12 meses, então é uma adição líquida importante. E essa adição, ela continua sendo, no nosso ponto de vista, bastante atraente do ponto de vista, né, da receptividade dos embandeirados ou dos novos embandeirados, tanto dos embandeirados para fazer as renovações contratuais, quanto de novos postos para aderirem à nossa rede. Eu acho que isso é um combinado de coisas, né? Como sempre, não tem uma resposta única. Existe aqui a nossa melhora de proposta de valor, na medida que a gente tem pricing mais competitivo, que a gente é mais competitivo em aquisição de produtos, que a gente oferece mais competitividade para o nosso cliente na ponta, que a gente oferece uma imagem de posto mais bacana, que a gente tem campanhas mais interessantes aqui, né, de marketing, etc. Enfim, é um conjunto de coisas. A própria questão lá atrás, né, da AME, de cashback, enfim, tem uma série de elementos que se somaram aqui para a gente ganhar tração, e isso a gente tem conseguido fazer acima dos níveis de retorno que a gente estabeleceu internamente, que já são mais altos, bastante mais altos do que eram no passado. Em termos de antecipação versus postecipação, que é um elemento aí da tua pergunta, a gente tem buscado um equilíbrio, né? Isso normalmente era na faixa dos 70-30, né? 70% antecipado, 30% postecipado, obviamente tem uma flutuação nisso, mas nos últimos meses a gente tem buscado, sim, alguma mitigação de risco via um pouco mais de postecipação. Isso está um pouco mais equilibrado agora, 50 e poucos % ali antecipado, mas isso não é um alvo, uma meta dura, quer dizer, a gente tem isso como uma ambição de ter um equilíbrio. Acho que 100% de qualquer dos dois seria ruim como solução, mas também isso é ditado em parte pelo mercado, né? Então a gente tem buscado em cada negociação entender qual é a combinação ótima e aplicá-la, quer dizer, então, mas com uma grande, vamos dizer, uma meta assim mais global ou mais macro, de buscar um equilíbrio um pouco maior do que havia no passado, tá? Mas assim, eu diria que a receptividade do mercado, de fato, tem se mostrado bastante interessante, e a gente tem aproveitado, obviamente, esse momento para avançar em fazer mais disso e usando aqui a nossa capacidade de geração de caixa. Enfim, a gente tem poder de fogo para usar isso no crescimento orgânico, e enquanto ele se mostrar interessante e criador de valor, a gente vai continuar fazendo.
Eu só queria fazer um complemento ao que o Natal colocou. Primeiro, a importância aqui do nosso líder nessa área, o Flávio, que tem uma experiência relevante nesse tipo de negócio por mais de 20 anos. Então, evidentemente, também essa forma relacional de aproximação à revenda. Acabamos de fazer uma convenção de revenda tem menos de um mês aqui, onde a gente pôde demonstrar exatamente esse cuidado que nós queremos ter com a revenda e na relação que temos com ele. Então, esse é um dado importante que vem complementado, como disse o próprio Natal, por um conjunto de ações de comunicação e de aproximação, aí, envolvendo inclusive a própria Stock Car, que tem nos ajudado aqui em compartilhar uma mensagem da qualidade do nosso combustível. Mas eu queria também ressaltar a importância que a gente teve nesse trimestre do B2B, especialmente porque existem questões que são conjunturais, né? Nós estamos vivendo um período seco maior da história, então isso obviamente, como as termoelétricas estão despachadas quase que a pleno, e uma boa parte delas consome óleo combustível e óleo diesel, a companhia tem aí vê a sua participação aumentar nesse tipo de negócio, que tem essa questão conjuntural e que deve se estender ainda por algum tempo, conforme todas as notícias que vocês têm em mercado. E também tem, obviamente, o movimento que a companhia fez no ano passado na área de aviação, que aumentou, inclusive, o market share dela e ele também beneficiou a companhia nesse trimestre, apesar de uma queda de volume. Mas eu acho que é o conjunto dos negócios e, especialmente, como eu costumo falar, a qualidade da relação que está se estabelecendo entre nós e o nosso time de revendas e especialmente aqui a nossa relação com os nossos B2B. É isso, Thiago. Obrigado. Excelente, eu que agradeço. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, da Credit Suisse. Pode prosseguir. Bom dia, Wilson, Natal. Parabéns pelos resultados. Obrigado por pegar as minhas perguntas. Acho que os resultados em si, quer dizer, foram tão superlativos, né, tão fortes, que acho que dispensa muita discussão. Eu queria voltar, talvez, nas discussões que a gente já passou um pouco no passado, talvez mais numa provocação. Então, vou fazer uma pergunta sobre a alocação de capital e uma outra sobre o corte de custo. E aí, no final, eu tenho 2 follow-ups bem rapidinhos sobre Coque Verde e crédito PIS/COFINS. A provocação sobre a alocação de capital é o seguinte: nesse contexto de transição energética, a BR tem hoje provavelmente a melhor posição, quer dizer, V0, né, ponto de partida, com um balanço desalavancado, uma geração de caixa muito forte, muito estável, resiliente, que permite, essencialmente, quer dizer, construir um business todo do zero, se assim desejar. A minha pergunta, no entanto, é o seguinte: como que isso se compara, talvez, com a ambição, o anseio de aumentar a alavancagem já para essa meta de 2,5? E a minha preocupação com essa pergunta é a seguinte: é que não exista ou evitar a tentação de alocar esse capital muito rápido, simplesmente para ajustar a estrutura de capital e acabar fazendo uma alocação que é muito acelerada. Digamos que se eu tivesse amanhã a maior rede de recarga elétrica de carros, não existiria mercado, né? Então, a minha preocupação é no sentido de fazer uma alocação que não maximize valor simplesmente por dispor dos recursos. Então, se puder discutir um pouco, né, como que vocês enxergam esses riscos. A outra provocação é nos cortes de custos e ganhos de eficiência em lubrificantes, em precificação, que vocês propõem já para capturar os resultados full em 2022. Se poderiam, talvez, detalhar um pouquinho onde vocês enxergam as oportunidades, talvez para a gente conseguir ter mais convicção, né, ter mais confiança de quão fácil é executar, quão fácil ou não, né, vai ser executar esses ganhos propostos. Esses são os 2 principais temas. Aí, se me permitir 2 perguntas rápidas, eu queria saber o impacto do Coque Verde. Me parece que teve já uma redução relevante de volumes. E a segunda é quanto de créditos tributários, em particular do PIS/COFINS, ainda resta monetizar. Obrigado. Tá. Bom, deixa eu te colocar. Primeiro,
A sua primeira pergunta é muito boa aqui e ela tem sido objeto aqui de um debate muito grande do próprio Conselho com a diretoria. Quer dizer, essa provocação sobre a alocação de capital para que a gente aumente a alavancagem. Nós somos o drive principal da BR é a criação de valor sustentável. Então, quer dizer, você não vai ver da gente essa ansiedade para fazer alguma coisa só para se alavancar. Nós sabemos que temos potencial de criação de valor e vamos fazer isso aqui de forma absolutamente consciente, sem pressa. Isso trata-se apenas de um potencial. Nós vamos utilizar a capital, como disse o próprio Natal há pouco, desde que nós identifiquemos alguma oportunidade ou de M&A que faça sentido com a nossa estratégia, senão nós não temos essa demanda, nós não faremos. O objetivo da companhia, de novo, é compartilhar com vocês que tem a possibilidade. Obviamente, quando a gente se coloca dessa maneira, nós passamos a ser assim, bastante procurados, né, em torno dessas oportunidades. Isso é muito bom, isso estimula o nosso pessoal de M&A, mas ele tem que estar alinhado dentro de uma estratégia que a gente coloca aqui de longo prazo e que possa criar valor sustentável no longo prazo. Então, eu quero deixar vocês muito tranquilos com relação a esse negócio, porque nós não seremos precipitados nesse tipo de movimento. Vamos respeitar toda a disciplina financeira que é necessária num negócio como o nosso, que é de margens muito pequenas. E aí, indo para o seu segundo ponto, do corte de custos, da parte de lubrificantes, etc., pricing, etc. Aqui, veja, eu não sei o quanto vocês conhecem essa consultoria Grados, né? Mas o que nós temos aqui são 200... Esse trabalho estava em curso na companhia no ano passado. De alguma maneira, quer dizer, nós somos aqui, no final do ano, tivemos aí uma dificuldade, porque alguns dos membros da diretoria tiveram Covid, nós tivemos aí o início dessa segunda onda, tivemos aí um conjunto de atropelos que não nos permitiram concluir esse trabalho. Essa foi talvez a primeira coisa que eu me envolvi junto com todo o time, de tal maneira a gente fazer uma enorme discussão sobre essas alternativas. Então, esse conjunto de 201 alavancas ou ações que podem ser desenvolvidas estão de toda a ordem, desde olhar aqui, por exemplo, os nossos contratos de vigilância, que nós tínhamos vigilância armada em algumas coisas, claramente em desacordo com as chamadas boas práticas, quanto principalmente um conjunto de custos de deslocamento, essa coisa que eu havia colocado aqui ainda num projeto que tinha sido iniciado de logística com as nossas transportadoras. O que eu posso lhe garantir é o seguinte: as 201 medidas, óbvio, coisas ligadas também a pessoal, nós temos aí algumas oportunidades. Então, fizemos revisão da nossa estrutura, temos alguma simplificação na estrutura. São medidas discretas, mas são todas as medidas que nós podíamos ter. E esse pessoal, inclusive, tem uma remuneração proporcional a isso. Nós temos reuniões periódicas a cada 15 dias para acompanhar a implantação de cada uma dessas medidas. Eu posso lhe garantir, talvez seja que eu tenha mais segurança de que nós entregaremos, porque as medidas estão todas identificadas e todas elas dependem da nossa capacidade gerencial de implementá-las. Então, todas elas serão, de fato produzidas. Eu peço que na sequência disso, só falando da parte de lubrificantes, né, também encontramos aqui um trabalho em curso, bem feito, mas no tema de lubrificantes nós tínhamos problemas nos canais de distribuição, a forma como fazíamos isso. Nós temos um maior market share, mas tínhamos também uma limitação de precificação. Então, aqui há uma otimização às melhores práticas mesmo. Nós conseguimos comparar o nosso negócio com os outros. Então, essa adição de 100 milhões ela é decorrente de uma maior eficiência da própria fábrica, aí fruto de modernizações que estavam em processo, que nós urgenciamos para concluí-las neste ano,
e, obviamente, nos canais de distribuição que nós éramos ineficientes, né, olhando uma abordagem de Brasil, e conseguimos constituir aqui uma estrutura, uma capacidade de venda que otimizada vai nos trazer também mais retorno. Então, aqui também, quer dizer, se fala assim, você vê algum tipo de risco, o risco é zero nisso aqui. Isso basta implementar tudo aquilo que nós, já fruto de consultoria, conseguimos. Então não é uma visão só interna, é uma visão interna com consultores reconhecidos nessa área para poder fazer esse trabalho. Peço que as duas outras perguntas o Natal as responda. Sim, Regis, tudo bem? Obrigado aí pelas perguntas. Bom, então de fato aí, eu acho que o Wilson já endereçou bem, quer dizer, todos esses trabalhos foram trabalhos individuais aí, quer dizer, o de lubrificantes é um trabalho específico, de fretes é um outro, que é uma continuação, né, daquele que a gente já implementou aí ao longo do ano passado com 150 milhões de redução e que a gente pretende expandir ele também aí para outros produtos, né, e também agora começar a capturar não só a melhor contratação de fretes que a gente fez, né, com a redução lá do número de transportadoras, mas também capturar os benefícios dessa concentração em menos players, né, menos transportadoras, a partir de uma melhor otimização dos fluxos logísticos, enfim, um melhor planejamento de rotas do nosso supply chain. Então, isso vai ser, de fato, e aí na parte de custos, aí o Wilson acompanhou bem aí o desfecho desse trabalho, tem mais de 200 ações relacionadas e com acompanhamento, com todo um detalhamento bastante forte, e não foi um trabalho de pouco tempo, foi muitas horas de reunião aí ao longo de alguns meses de trabalho bastante detalhado, tá? Sobre a questão do COC, o COC, de fato, quer dizer, a gente tinha 100% desse mercado, basicamente, né? E a forma, a Petrobras tomou uma decisão aqui ao fim da vigência de parte desses contratos, ela tomou uma decisão de parte desse volume, né? Mais ou menos a metade do volume, ela decidiu vender diretamente ao mercado siderúrgico. Então, isso naturalmente faz a gente até nesse trimestre ainda não teve uma perda desse tamanho do ponto de vista volumétrico, né? Porque a gente conseguiu aqui acumular estoque, etc., e contrapor um pedaço disso, mas de fato é um mercado que ele ainda vai estar em acomodação. O fato é que parte do COC que a Petrobras venderá, ele também provavelmente sairá do país, porque é um COC de uma qualidade boa, um COC baixo teor de enxofre, e restará um mercado aqui a ser atendido e a ser disputado. Naturalmente, ele, enquanto antes a gente tinha um desafio meramente operacional relacionado a esse mercado, agora ele passa a ter um desafio comercial também, quer dizer, é um mercado a ser disputado. E a gente, obviamente, ao longo do tempo conseguiu acumular aqui, né, experiência e relacionamento aqui com os clientes, e a gente entende que a nossa escala vai nos permitir, de alguma forma, atuar também como importadores de COC até para atender esses clientes, né, oferecer essa conveniência aos clientes para entregar eles, enfim, em prazos compatíveis com a operação, enfim, em lotes que façam sentido, mas a gente usando a nossa escala para fazer grandes importações, enfim. Então tem uma série de estratégias que a gente está tomando ou de medidas, né, para a gente contrapor parte dessa redução volumétrica, né, e também, obviamente, para contrapor a eventual compressão de margem que pudesse vir dessa disputa por esse mercado, né. De fato, é ainda difícil precisar, tem muito pouco tempo dessa transição, né? E a gente conseguiu surfar bem, a gente conseguiu redirecionar estoques aqui, inclusive para o mercado de cimenteiras, né? Com uma margem bastante forte aí no trimestre, no COC, e isso também nos ajudou bastante. Obviamente, a gente vai sempre buscar fazer medidas desse tipo, né? Mas isso, quer dizer, isso era um movimento que já estava no radar e que a gente, ao fazer aqui o planejamento do ano e definir as nossas ambições aqui de resultado, a gente já conseguiu buscar todas as medidas, né, e algumas delas a gente está começando aí, mostrou aqui no release, né, a usar para justamente contrapor e mais do que superar, né, essa eventual perda aqui nesse produto específico. Em relação ao PIS/COFINS, em particular, a gente fez lá, né, eu entendo que você está se referindo à questão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, né, que é uma grande vitória que a gente teve aí no ano anterior.
Essa vitória, em termos absolutos, era de 1,4 bi, isso gera aí perto de 900 e poucos milhões, perto de 1 bi de crédito líquido, né, já do imposto. E a gente fez esse creditamento aí da ordem de 180, 190 milhões aí no finalzinho do ano passado. Já logo após o trânsito julgado, a gente conseguiu correr e já tomar parte do crédito, mas ainda restariam aí cerca de 750 milhões a serem creditados aí nos próximos períodos, tá bom? Legal, tá claro, obrigado. Próxima pergunta vem do senhor Vicente Falanga, do Bradesco. Pode prosseguir. Boa tarde, Wilson Natal. Wilson, bem-vindo e muito sucesso aí nessa longa empreitada. Minha primeira pergunta é sobre a estratégia de mobilização de terrenos. Se vocês puderem aprofundar um pouquinho mais nas motivações desse projeto. Achei bastante interessante, assim. De um lado, eu entendo que isso faz bastante sentido do ponto de vista de realocação de capital, né, e o próprio momento da companhia que prioriza isso hoje. Por outro lado, dentro dessa meta de diversificação de business da empresa, eu queria ouvir a visão de vocês se a posse de terrenos não poderia trazer alguma vantagem competitiva a longo prazo, para, por exemplo, abertura de loja própria, estocagem de hidrogênio, enfim. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, mais uma vez, se vocês podem dar um update de como está o relacionamento com o revendedor pós-ajustes na AME, e quão saudável a cadeia está após esse aumento muito rápido aí dos preços de combustível que exigiu bastante aí na cadeia de capital de giro. Obrigado. Muito bem, eu vou pedir que o Natal responda essa, só lembrando, né? Quer dizer, o que nós estamos colocando aqui para vocês no que diz respeito à desmobilização de terrenos, são 250 terrenos num conjunto de 8 mil postos, né? Então é uma iniciativa importante que tem valor. Acho que o Natal pode compartilhar isso melhor com você, assim como o tema da AME, que como você observou, tem uma transformação aqui em curso. Natal, se você puder falar. Sim, bom, vamos lá. Falando, obrigado aí pelas perguntas, tudo bem? Sobre essa questão da venda de imóveis, né? Essa é uma iniciativa que a gente vem, enfim, conduzindo já e estudando a melhor forma de fazer, sempre naquele espírito de respeitar aqui o perfil, né? A liquidez desse tipo de ativo, né? São ativos que estão há muito tempo dentro da companhia e que a gente entende que deveria buscar uma solução estruturada para fazer essa venda. De fato, essa venda, quer dizer, a gente está avançado com isso. Acho que chegamos a uma grande questão que a gente sempre buscou dentro desse projeto, era buscar uma combinação em que a gente pudesse desmobilizar esse capital, mas preservando, sobretudo, o nosso interesse comercial nos pontos. Então, isso que você destacou é um ponto super relevante de fato. Assim, a gente nunca foi uma venda pura e simples, era uma solução que a gente está buscando, uma solução que estruture a nossa saída como gestor imobiliário, porque não somos e não achamos que vamos conseguir ser, num prazo razoável, bons gestores de imóveis. Então, até endereçando já a tua pergunta, se a gente vê vantagens, a gente não vê, quer dizer, a gente não acha que é fator diferencial, até porque a gente tem ao todo aqui cerca de 670 imóveis na companhia, né? A maior parte disso são postos, terrenos de postos. Mas esse é uma minoria em relação ao que é de fato o nosso modelo de negócio, que dentro dos 8 mil, esse é um percentual bastante pequeno, né? E a gente consegue ser competitivo nos outros 7.500, quer dizer, então não é isso, não é a posse da terra que nos dá diferencial competitivo, que vai atrair o consumidor para dentro dos nossos pontos de venda, é a nossa proposta de valor, a nossa competitividade de preço, a nossa imagem, tudo, né? Então a gente de fato não vê isso como um driver de criação de valor ou de diferencial competitivo a ser buscado via posse do terreno. A gente acha até que vai ser muito mais criador de valor, né? Ter um gestor profissional de uma carteira de imóveis fazendo isso por nós do que nós diretamente aqui. Isso vai ser sempre um desvio de foco aqui dentro do nosso time comercial,
e assim era, de fato, a situação antes desse projeto ser iniciado. Quer dizer, era uma carteira grande, né, se você olhar o tamanho da quantidade de ativos pendendo dessa carteira, uma carteira relevante do ponto de vista imobiliário, mas que tem um potencial basicamente inexplorado ou mal explorado, porque era, obviamente, uma coisa secundária dentro do nosso negócio principal. Então, a gente está, enfim, perto aqui, está avançando bastante bem, eu diria, com essa iniciativa e acha que isso é uma forma adicional de liberar capital, né, que não estão consideradas dentro esses recebíveis que a gente vem encontrando, né, a questão da CEA e outros, são formas adicionais de liberação de capital, né, os próprios creditamentos fiscais que a gente tem conseguido buscar aqui são coisas que vão liberar ainda mais capital acima daquilo que a gente já geraria naturalmente na nossa operação. Então, de fato, é algo que vem a somar aqui para a nossa estratégia de alocação futura ou distribuição aos acionistas, como a gente já mencionou em outras perguntas. Do ponto de vista da saúde da rede, a gente tem visto a rede bastante bem nesse momento, quer dizer, a nossa inadimplência é tipicamente baixa. Quando a gente teve lá no ano passado, né, em março, abril, o início da pandemia, com uma queda brutal de volumes, isso obviamente gerou um certo aumento da inadimplência, que a gente acompanhou muito de perto, né? A gente fazia aqui horas e horas e horas de reunião de comitê de crédito internamente para tratar individualmente cada caso, de cada cliente, e repactuar naqueles casos. Mas isso foi, felizmente, um movimento, né? E aí a reboque da recuperação rápida de volume que foi acontecendo, né? Quase 10% ao mês, por vários meses desde do auge da crise, a gente viu a saúde da revenda também rapidamente reagir a isso, né? E a inadimplência despencou para níveis até abaixo ou em linha com o histórico, e lá ficaram até agora. Quer dizer, então, e essa segunda onda aqui da pandemia, em que pese ela ter, obviamente, efeitos novamente na mobilidade urbana e nos volumes que a gente vende, obviamente algum pequeno efeito nos níveis de inadimplência, mas ele é muito pequeno, assim, porque ela não se compara, né? No início da pandemia no ano passado, na primeira onda, o volume caiu 60%, né? E agora a gente está vendo uma queda volumétrica muito menor do que isso, né? Então ela existe, ela está lá e está em curso, mas ela já em maio começa a ter sinais de recuperação em relação a abril, por exemplo, e a gente não vê sinais de que a inadimplência possa voltar a nada parecido com o que foi no ano passado, e mesmo assim o do ano passado não foi nada que assustou, porque levou 2-3 semanas de um certo aumento, mas depois voltou à normalidade. Então, eu diria que a saúde está bastante bem preservada e os vendedores capitalizados, eu não estou vendo, não estamos vendo aqui grandes problemas com relação a isso, tá? Perfeito, Natal. Obrigado. Obrigado, Vicente. Obrigado, Wilson. Próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, da Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado por pegar minhas perguntas. Bem-vindo, Wilson. Tem meus votos de sucesso na continuação da transição da BR para uma companhia líder. Acho que a discussão já foi bastante rica, só alguns pontos que eu queria esclarecer contigo. Olhando os 5 grandes pilares, né, que vocês apresentaram, onde que você vê o maior ponto de risco? Ou seja, onde que você acha que vai investir a maior parte do seu tempo aí ao longo dos próximos 12 ou 18 meses? E se tem algo que você traz da Eletrobras especificamente que pode ser aplicado na BR a curto prazo, queria entender isso também. E por último, voltando rapidamente na questão de refinaria, eu entendo que a estratégia de vocês é de fato comprar a molécula da maneira mais eficiente, só queria entender se eventualmente comprar uma refinaria num valuation bastante atrativo não seria essa maneira mais eficiente de acessar a molécula. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado pela mensagem. Bom, primeiro, nesses grandes pilares, eu acho que o tema que vai nos gerar mais mais foco, mais prioridade é certamente essa aceleração das novas energias e as tendências, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento que acho que nenhum de nós imaginou viver, né? Eu me refiro aí aos impactos da pandemia nos negócios e a forma como a gente conseguiu muito rapidamente se
se reestruturar, né? Parece assim, um milagre que as empresas como a nossa aqui funcionem fora do escritório, mas isso está acontecendo. Eu entendo que a transição energética, até fruto da talvez maior consciência, eu diria assim, que tem muito drive importante aqui da adesão dos Estados Unidos e do presidente Biden nesta agenda, ela deva se precipitar. É a minha percepção, e por enquanto é uma percepção, mas eu acho que aqui é onde a gente vai ter que, de fato, olhar com muita atenção. Então, essa é a razão principal aqui, e a gente já imediatamente startar essa avaliação, criar esses cenários, né, simular esses cenários, os impactos dele, eu diria assim, e as estratégias decorrentes dele, né? Quer dizer, acho que a gente demonstra que tem uma capacidade de investimento, mas vamos investir aonde, com que perspectiva de rentabilidade, de estabilidade de prazo, etc. Então eu entendo assim, a coisa que é desconhecida e que tem que ser foco da nossa atenção, porque em grande medida é a saída para essa companhia no longo prazo, tem que ser, sem dúvida nenhuma, o tema da transição, dos impactos dela nos nossos negócios atuais e das estratégias futuras que a gente possa incorporar aqui no nosso plano de negócio para de fato, criar valor sustentável. Então, essa deve ser a nossa principal prioridade. Eu diria para você, da Eletrobras, o que eu trago? Eu trago duas coisas talvez importantes para esse nosso negócio. A primeira é, veja, é uma companhia que fez uma reestruturação também gigante, como foi feita aqui na BR. Então, eu entendo que o modelo de gestão em cima de custos é um negócio que tem que ser muito eficiente em custos por conta da sua margem estreita. Quer dizer, então, eu estou habituado, né? Eu fui criado lá pelo Antônio Emílio, lá na CPFL. Ele falava que custo é que nem unha, você tem que cortar sempre, que a gente tem que ficar, eu acho que principalmente austero, né, em relação a um negócio que não suporta desaforo de custos não controlados. Então, o próprio André assumiu essa função, está sendo reforçada essa função na nossa diretoria financeira, de tal maneira que a gente possa ser um exemplo disso aqui. E ele é fundamental para que a gente compartilhe isso com a nossa rede. Por óbvio, eu acho que tem uma questão que eu trago de lá, que é essa visão da parte de energia elétrica, né? Quer dizer, essa nossa iniciativa aqui com o TAG, nós vamos começar a mexer agora com isso, de incorporar energia renovável, de compartilhar isso com a nossa rede de postos, de começar aqui o relacionamento com os nossos grandes consumidores, de estruturar pacotes para que a gente possa atendê-los de forma competitiva, de se posicionar no longo prazo em relação à compra de... Nós vamos ser, quer dizer, é uma estratégia muito alinhada ao que é a essência do QBR, que é ter uma posição compradora, uma posição short grande para poder compartilhar o benefício de volume e prazo com os nossos clientes. Então, eu acho que essa segunda experiência importante que a gente traz da Eletrobras, sem dúvida nenhuma, vai nos fortalecer aqui na definição dessas estratégias, notadamente na parte de energia elétrica. Eu acho que tinha uma pergunta adicional, Wilson, de refino, se você quiser. Ah, sim. Perdoe. Eu anotei aqui, esqueci de olhar para ela. Bom, por enquanto hoje a gente não pode entrar nisso. Em tese, a gente já tem demonstrado aqui que com todos os potenciais compradores nós estamos relacionando, porque nós temos a oferecer essa posição de off-taker enorme, né? Eu acho que isso traz uma vantagem para eles. Nesse momento aqui nós não somos habilitados a isso. O que nós estamos estudando é de que maneira o fato de a gente ter essa limitação deva nos estabelecer aqui estratégias alternativas para se defender disso. Mas, evidentemente, você tem toda a razão, né? Pode aparecer, a própria Petrobras pode, muito breve aqui, tomar uma decisão de saída e nós vamos ter que avaliar esse negócio. Então, isso é feito de forma recorrente na própria BR, no primeiro momento aqui potencializando o fato de a gente não poder ir, mas, obviamente, quem estuda isso, estuda também a potencial conveniência no momento que puder, de poder participar. A gente sabe que esse processo tem até um relativo atraso,
e a gente acredita aqui que pode se viabilizar isso no futuro. Mas nesse momento aqui o que nós temos mais forte é uma avaliação dos potenciais impactos de não poder estar nesse negócio, de que maneira a gente pode potencializar com a posição compradora de molécula essa vantagem comparativa. Mas vamos estar atentos, sem dúvida nenhuma, no momento que pudermos avaliar a alternativa de podermos comprar também, desde que, obviamente, como você falou, num preço que faça sentido. Mas é algo que a gente ainda não tem uma iniciativa direta nesse momento. Obrigado a todos. Neste momento, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Com a palavra, o Sr. Wilson Ferreira para os seus comentários finais. Bem, eu queria novamente aqui agradecer a atenção e a presença de cada um de vocês, investidores, analistas, os relatórios que produziram para essa nossa primeira conferência. Queria, obviamente, cumprimentar aqui toda a empresa, resultado de time. Nós realmente tivemos aqui um trimestre importante para a companhia, ele é resultado do trabalho coletivo aqui do conjunto, e aí envolvendo os administradores, conselho, diretores, especialmente os nossos empregados. Eu queria dizer para vocês a minha felicidade de estar na empresa nesse momento. Eu acho que é uma companhia que parte de um ponto já bastante elevado em termos de eficiência, mas tem muitas oportunidades num negócio que é competitivo, então estou fascinado com isso. Não é a minha praia no setor regulado, né? Mas eu estou muito feliz com isso, e estou muito feliz especialmente com a capacidade do time de contribuir com esta agenda. Eu sou muito otimista, seja no que diz respeito a esses elementos que nós compartilhamos com vocês aqui, os 5 grandes pilares. Eu acho que a gente está bem posicionado com ações em cada um deles, como falei, os 22 alavancas de criação de valor que nós estamos acompanhando, mas especialmente essa construção do futuro, né? Eu acho que a maior defesa com relação a impactos que a economia às vezes pode trazer é você não liderar a construção do seu próprio negócio. E o que eu acho que a gente vai ter oportunidade aqui, a partir da nossa interação aqui com estratégia, é de construir a maior plataforma de criação de valor, potencializando relacionamentos que uma empresa brasileira pode fazer. Então, estou muito otimista com relação a isso, e eu espero poder compartilhar com vocês, muito breve, a evolução de cada uma dessas ações. Mas agradecer nesse momento aqui por toda a atenção que nos deram. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o áudio desta teleconferência e a apresentação de slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia no endereço ri.br.com.br. Muito obrigado pela sua participação.